Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula com vocês. E a gente volta com leitura e interpretação de texto, né? Depois dos dias aí de uma suposta folga, das avaliações realizadas, nossa ausência aí no Meet, né? Mas nós estamos aqui firmes e fortes, tá bom? E antes, como de costume, de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Eu trago um texto para vocês do autor Nonato Costa, que é intitulado Chuva de Deus, que diz assim: grande. Grande o universo? Não, não. Grande é Deus. Meu eu pequeno se entristece, se guarda, se resguarda na luta diária. Preciso de Deus, preciso intensamente. E só um pouquinho de Deus seria o bastante. Tão pequeno sou, que gotas de Deus me preencheriam, me alegrariam, me fariam transbordar. Se hoje for chover, peço então que Deus possa chover em mim. Chove, Deus, vou pegar gotas de você e me alegrar, me saciar, me encher de poder. Então é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Cabelo preso, hoje essa novidade para vocês. E eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Então essa chuva de Deus é um momento de reflexão em que a gente faz essa análise mesmo, que às vezes só uma gota de Deus seria o bastante para aliviar as agruras dos nossos corações, tá bom? E, conforme dito, né, vamos para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a nossa acolhida, a correção do módulo 3, páginas 54 a 57. Lembrando para vocês que é uma retomada essa correção, tá certo? Em seguida, a gente vem para a proposta da página 70 a 79. Então, peguei o seu módulo, né, página 54, para que a gente possa fazer a correção. A carta é um dos meios de comunicação mais antigos, sexto ano. No entanto, com o passar dos anos e desenvolvimento de novas tecnologias, seu modelo original, aquele escrito à mão em papel, vem perdendo espaço para novas formas de comunicação, como o e-mail. Você já recebeu ou enviou uma carta? Como foi essa experiência? E você vai responder de acordo com a sua vivência. Lê o título da carta aberta abaixo. Qual assunto você acha que será tratado nessa carta? Né? Carta aberta à diretoria da escola. Aí a gente já viu, já leu em outro momento. E a gente vai para a página 55. Qual é o principal assunto abordado nessa carta? A mudança de atitude da comunidade escolar a fim de contribuir para a preservação do meio ambiente. O assunto é o mesmo que você tinha imaginado antes da leitura? Aí você vai levantar essas hipóteses. O que você achou da ação desses alunos ao escrever essa carta? Então, você diz se você concordou, se você achou uma boa ideia, se você não achou, né? E fica aí a seu bel prazer. Aí nós vamos para a interpretação escrita. Uma carta aberta pode ser escrita para informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre o assunto. Com que intenção essa carta foi escrita? A fim de reivindicar a instalação de lixeira na escola para a separação do material reciclável. Responda as questões abaixo de acordo com as informações apresentadas na carta. Quem escreveu essa carta? Ou seja, quem é o remetente? Os alunos do sexto ano. A quem ela está destinada? A diretoria da escola. Sublinhe no texto o título e a assinatura da carta. Aí você volta lá para o texto, tá lá, carta aberta à diretoria e alunos do sexto ano. Geralmente, com base no título, é possível identificar o tema do texto. Qual é a função do título nessa carta? Indicar o destinatário. O assunto tratado é de interesse particular, pois os problemas causados ao meio ambiente afetam somente algumas pessoas da comunidade escolar. Coletivo, pois os problemas causados ao meio ambiente afetam a população em geral. Coletivo, De acordo com os alunos, o que a falta de preocupação com determinadas atividades cotidianas, como jogar lixo nas ruas, causa ao meio ambiente? Essa falta de preocupação causa a degradação do meio ambiente. Aí a gente vai ir para a página 56. Na página 56, pergunta na sexta questão: com que intuito os alunos mudaram seu comportamento em relação às atividades diárias? Aí você vai responder: além de contribuir para a preservação do meio ambiente, fizeram para incentivar outras pessoas a agirem da mesma forma. Qual é a solução apresentada pelos alunos para diminuir o impacto de nossas ações diárias? Conscientizar a população, sexto ano, para mudar o comportamento em relação a algumas atividades, por exemplo. Organizar caronas entre eles, a fim de evitar muitos carros nas ruas.
Colocar avisos em determinados locais para conscientizar a comunidade escolar tanto em relação ao consumo consciente de água quanto para lembrá-las de apagar as luzes, entre outras atitudes. Professora, eu preciso colocar todas? Não, pode colocar uma, duas, fica a seu critério. De que forma os alunos tentaram convencer a administração da escola a tomar medidas quanto à reivindicação apresentada na carta? Citando que, além de resultar em benefício para o meio ambiente, essa atitude poderia mostrar para toda a comunidade escolar que a instituição é a favor de ações em prol da preservação do meio ambiente. Eu leio um trecho da carta. Acreditamos que devemos iniciar em nossa escola ações que colaborem para a preservação ambiental e, além de tudo, conscientizem tanto alunos, professores e funcionários, quanto a comunidade local da importância dessas atitudes. Qual é a intenção dos alunos ao escrever esse trecho? Aí você escolhe aí o terceiro quadrinho. Mostrar a preocupação em desenvolver ações que contribuam para a preservação ambiental. Em que pessoa do discurso essa carta foi escrita? Por quê? Primeira pessoa do plural. Por se tratar de um interesse coletivo, a carta representa os alunos da turma que a produziu e os demais alunos da escola. Por isso, o emprego da primeira pessoa do plural. Qual registro foi empregado nessa carta? Por quê? Registro formal, pois se trata de uma carta direcionada à direção da escola, contexto comunicativo que exige maior grau de formalidade. Nós vimos isso. Em relação ao veículo de publicação da carta, da página 54, responda as questões a seguir. Em que data e em qual veículo ela foi publicada? 25 de maio de 2019, no blog da escola. Qual é o objetivo de publicar a carta em um veículo de comunicação de maior visibilidade? Além de divulgar essas ações a fim de conscientizar mais pessoas, é uma forma de chamar a atenção do destinatário para o que está sendo apresentado. Onde mais é possível encontrar textos desse gênero? Por se tratar de textos de interesse coletivo, as cartas abertas podem ser publicadas em sites, revistas, jornais, entre outros meios de comunicação de grande visibilidade. Marque P nas alternativas que apresentam carta pessoal e a carta aberta. Costuma empregar-se um registro mais informal? P. Trata-se de um texto curto no qual é empregado o registro formal? A. É destinado a pessoas próximas, íntimas? P. É destinado a um público determinado, como representantes de bairro, governantes? A. Tem o objetivo de informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto? A. Tem o objetivo de trocar informações ou compartilhar novidades ou determinados acontecimentos com o destinatário? B. Geralmente, o corpo de uma carta sexto ano é estruturado da seguinte forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Identifique e contorne cada uma dessas partes da carta da página 54 com uma cor diferente. Então, a gente volta lá para a página 54 e a gente vai lá. O como bem sabemos, até dessas atitudes, ela corresponde à introdução. Em nossas atividades diárias, até de material reciclável em nossa escola, que compreende o primeiro e o segundo parágrafo, nós temos o desenvolvimento. Acreditamos que essa é uma medida que está ao alcance da administração, até a preservação do planeta, nós temos a conclusão. Então, assim, a gente faz essa 14ª questão. E a gente retoma aí, pessoal, foi um número muito grande de atividades não realizadas nessa atividade, por isso que a gente retomou, para que você possa realizá-lo e colocar lá como atividade, sinalizar como atividade resolvida. A carta aberta tem como objetivo informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto de forma pública, com a apresentação de argumentos convincentes. É empregado o registro formal e sua estrutura é formada por título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura. Normalmente, é publicada em veículos de comunicação, com grande visibilidade, como jornais, revistas, sites e blogs. Né? Certo? Então, veja aí que essa é a intenção da carta aberta. Tá bom? Aí a gente vai agora, né, para ainda para o nosso slide, para a gente retomar essa noção de carta aberta. É um gênero, tá certo? Sexto focado em argumentação, defesa de ideais, crenças ou teorias. Geralmente a carta aberta trata de problemas que afetam o coletivo. As pessoas se reúnem e tem um assunto que incomoda, moradores de um bairro, grupo de idosos, alunos de uma escola, clientes de um serviço ou empresa. Também é um gênero muito utilizado em movimentos de conscientização da população. Então, você vai aí, sexto ano, vendo o exemplo, né, que está no seu módulo 3 da carta aberta,
É um gênero, sim. Ele foca, né? Ele exprime, ele deseja aproveitar, despertar em vocês essa argumentação mesmo, essa defesa de ideias, né? Você pode fazer uma carta aberta para o seu pai, se você se sente incomodado com alguma situação, né? Mas respeitosamente, usando a linguagem, né? Em relação a horários de dormir, mas que seja algo consciente e que seja realmente correto. Dependendo do assunto, o tom da carta aberta pode ser desde um protesto ou clamor popular, até meio de conscientização de um país sobre um determinado assunto. Então, é importante que a carta aberta ela não pode ser de qualquer jeito. Não é o simples fato de você não concordar de uma coisa, mas é você dispor essa sua discordância. É de você usar de argumentos convincentes para poder expor essa sua discordância. E, claro, como gênero, ela vai ter uma estrutura, né? Essa estrutura, ela está defendida com o título, que ela evidencia o destinatário. Ela tem uma introdução, que ela situa o problema a ser resolvido. Ela tem um desenvolvimento, que é a análise do problema, no qual a apresentação dos argumentos, fundamentando denúncia e reivindicação, portanto, o ponto de vista do emissor. Ela tem a conclusão, que solicita uma resolução para o assunto em pauta. E, claro, local e data e assinatura. É importante, Sextuano, que você veja cada item dessa estrutura. Né? Ela só vai ser considerada uma carta aberta, ela só vai ser considerada esse gênero proposto se ela tiver essas características. De novo, né? O título, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, local, data e assinatura. E, professora, necessariamente tem que ser nessa ordem? Necessariamente. Ela vai ter que vir com esse título, deixar claro o que ela tem, essa introdução, o desenvolvimento, a conclusão, local e data e assinatura. Né? Em cima dessa estrutura é que você vai evidenciar a sua produção escrita. Né? O título, ele vai evidenciar o destinatário, a introdução, ela vai situar o problema a ser resolvido, o desenvolvimento, a análise do problema, no qual a apresentação dos argumentos fundamentando a denúncia e reivindicação, portanto, o ponto de vista do emissor, a conclusão solicita uma resolução para o assunto em pauta, e você vai datar, né, colocar o local e assinar, certo? Então, essa é a estrutura. E você vai lembrar mais uma vez que ela trata de uma argumentação, né? Essa argumentação, ela tem que estar pautada em argumentos da qual você vai reivindicar, tá bom? E agora, né, a gente vai aí para o próximo ponto da nossa agenda, que a gente vai para a página 70, né? Na página 70, a gente tem o capítulo 9, medo de quê, tá certo? Tem gente que gosta de uma boa história assustadora, com fantasmas, monstros, horripilantes e cheia de suspense. Mas será que os acontecimentos nessas narrativas são reais ou não passam de imaginação? E você, como se sente quando escuta ou lê uma história dessas, né? Então, o capítulo 9, ele te começa com uma pergunta, medo de quê? Né? Vocês têm medo? Né? Geralmente vocês têm algum tipo de medo, né, de algum filme? Olha aí. Aí você vai fazer, Sextuano, a leitura dessa imagem aí da página 71 do seu módulo 3, né? Menino, né, com a lanterna. Aí, pela expressão do menino na imagem, como você acha que ele está se sentindo? É para responder isso assim no caderno, não precisa copiar as perguntas, mas é para você responder. Em sua opinião, que tipo de história causa reações como essas nas pessoas, né? Então, o que poderia causar esse espanto ao menino? Você gosta de histórias que causam medo e apreensão? Né? Comente com os colegas. Aí você vem para a página 72. Né? Na página 72 tem leitura 1. E mais uma vez tem assinalado início de conversa. Os contos populares são narrativas passadas oralmente de geração em geração. Esses textos podem divertir, narrar acontecimentos curiosos e também trazer ensinamentos importantes. Você já leu ou ouviu alguma história de tradição popular? Então, você vai relembrar. Professora, eu não lembro, professora, eu não sei responder, mas você tem que sinalizar a resposta. Observe as imagens que ilustram o texto sobre o que você imagina ser o conto popular abaixo. Aí, Tereza Bicuda, né? Então, eu gostaria de pedir agora, pacientemente, a sua ajuda, né? Que você pudesse aí pegar o seu módulo 3, sentar em um local confortável, né? Sem preguiça, Sextuano, né? E pudesse, junto comigo, fazer essa leitura, tá certo? Levando em consideração o que, professora? O que a gente vai, né, levar em consideração? A gente vai levar em consideração o gênero proposto, tá certo?
que eu vou apresentar para vocês agora, esse gênero. Esse gênero proposto, né? Ele se encontra, na verdade, aí na sua página do seu módulo, que eu estou aqui folheando, para ser bem real com vocês, tá certo? Aí você vai fazer essa identificação desse gênero, porque ele é importante. Trata-se de um conto popular. O conto popular é um texto narrativo, sexto ano, transmitido de geração em geração, tá certo? Que apresenta crença e costumes do povo que o criou. Sua finalidade é divertir o leitor ao narrar acontecimentos curiosos e trazer reflexões e ensinamentos sobre situações do dia a dia. Geralmente, nessas narrativas, o tempo e o espaço são imprecisos e o narrador é observador. Pode ser de tradição popular, né? Não costuma ter autoria, tá certo? Ah, professora, eu não acredito, né? A senhora vai fazer essa leitura, é cansativo, mas é necessário, tá bom? Então, a gente vai aí ver que o texto é longo, a gente vai começar pelo menos a leitura com vocês, e em seguida a gente deixa aí alguma indicação para vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né, à proposta da leitura, tá certo? É importante, né, que você se atente, tá bom, ao que está sendo proposto para vocês. Então, vamos lá. Teresa Bicuda. A história de Teresa Bicuda, eu mesma não presenciei nem conheço ninguém que tenha presenciado, pois Teresa viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo. O que sei é de ouvir contar. Mas o João Fonseca, dali, da venda, sabe quem é? O filho de Safira? Pois ele, sim, já viu com os próprios olhos a ventania assombrada de Teresa Bicuda, com seus maribundos e abelhas zangadas. Por conta disso, passou 3 dias de cama. Mas isso foi por pouco tempo atrás, ela já morta. Ela viva, ninguém daqui conheceu. Ela viva, ninguém daqui conheceu. Do tempo em que ela vivia, o que todo mundo sabe é que Teresa Bicuda era uma das mulheres que era uma mulher muito ruim, um poço de maldades, pode-se dizer. Fazia maldades com o pai, com a mãe, com o marido, que a escorraçou de casa. Fazia maldade até com as amigas. Agora tinha uma coisa que Teresa amava, pois todo mundo tem. Por pior que seja uma criatura, ela sempre tem um ponto fraco, alguma coisa talvez um pouco perdida, mas que está no fundo, escondida em algum canto. Alguma coisa que a faz parecer, por alguns momentos, uma pessoa comum, alguém capaz de algum tipo de emoção boa. E essa coisa para Teresa era a serra. Ela adorava subir a serra e ficar por lá. Às vezes ficava lá em cima, sabe Deus onde, e voltava carregada de cajus e mangabas. E essa era a única coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, polpudas, docíssimas, para quem encontrasse no seu caminho aquele dia. Quem ganhava essas frutas de Teresa dizia que jamais tinha comido nada igual, e assim a vida foi passando, no passo que a vida tem, até que chegou o dia de Teresa morrer, e ela morreu, como todo mundo um dia acaba morrendo, não importa o mal nem o bem que tenha feito na vida. Morreu cheia de pecados, mas morreu, e foi enterrado ao lado de fora da igreja. Naquele tempo, os ricos eram enterrados no São Santo, dentro da igreja, e os pobres no chão de fora. Teresa era rica, todo mundo sabia. Mas como era também muito má e pecadora, e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das 3 igrejas da cidade, nunca pôs os pés em nenhuma delas. O padre nem precisou pensar 2 vezes para decidir que ela não merecia ser enterrada dentro de um lugar onde sequer entrava em vida. Mandou enterrá-la do lado de fora, num local bem afastado, um local onde só se enterrava os criminosos reconhecidos, mortos sem extrema unção. Ninguém se lembrou de uma coisa que ela sempre dizia, que quando morresse queria ser enterrada na serra. Ninguém se lembrou, e mesmo se tivesse lembrado, não teria falado, porque ninguém gostava dela, e não ia de jeito nenhum se dar o trabalho de pensar em atender seu último pedido. Ia? Só que teria sido melhor se tivessem se dado ao trabalho, porque foi então que o furdunço começou. E a gente tem aqui, gente, né, um estudo de vocabulário, que ele é muito importante. Extremunção, que é sacramento religioso destinado a perdoar pessoas que estão prestes a morrer. Furdunço, movimentação barulhenta, desordem. Mangaba, fruto do tamanho do limão, palposo e doce. Sumarento, suculento, saboroso. É sempre importante, né, que vocês façam esse estudo de vocabulário,
para que as palavras elas possam ter um sentido para vocês, as ideias no texto elas possam ter um sentido para vocês, tá bom? Aí vira a página, né? Ó. Começou no dia que o coveiro estava cavando uma cova perto de onde Teresa Bicuda foi enterrada. Ele estava cavando lá, tranquilo, como sempre tem sido o seu jeito de cavar, quando ouviu uma voz meio tremida, meio irritada, meio pedinte, totalmente macabra, totalmente horrorosa. Mané Coveiro, me tire daqui. Ele, que era coveiro desde menino, desde pequenino, trabalhando ao lado do pai, também coveiro, estava acostumado demais com aquilo e não tinha medo de nada, nada mesmo. Aliás, muito. Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só, e não tinha nada a ver com defunto, nem alma penada. Mas isso é outro caso que, se vocês quisessem, conto depois. Naquele dia, no entanto, Mané Coveiro ficou intrigado com aquilo. Vai, o que vem a ser isso agora? E a voz tremida e horrorosa tornava a gritar. Mané Coveiro, me tire daqui. Aí eu pauso essa leitura e pergunto a vocês, o que vocês acham que o Mané Coveiro vai fazer? Né? O que vocês acham que vai ser a atitude dele? Ele vai pedir ajuda? Ele vai resolver o problema? É isso que você vai fazer agora. Você vai tentar descobrir o final dessa história, tá bom? Na próxima videoaula, a gente volta com a continuação da leitura, para a gente concluirmos juntos, e a correção da atividade. Bom? Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula, se Deus quiser.